Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros, e hoje estamos aqui com a Joyce Copati. Tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Tudo certo. Conta um pouquinho da tua trajetória. Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Joyce, eu sou engenheira civil, sou formada aqui em Porto Alegre, na IMED mesmo, mas iniciei toda a minha carreira de estudante também na Serra, porque eu sou natural de Bento Gonçalves, né? Então, basicamente, atualmente já faz 10 anos que eu trabalho com prevenção contra incêndio, desde meu primeiro estágio até minha primeira efetivação, e também trabalho com patologias das edificações. O que seriam patologias das edificações? Vamos lá, a gente tem que entender que edificações ficam doentes também. Então, basicamente, o nosso estudo, né, aqui em Porto Alegre, especificamente, elaborando LTIPs, né, laudos técnicos de inspeção predial, a gente avalia manifestações patológicas. Então, são os problemas, fissurinha, infiltração, todas essas questões para a gente trazer desempenho e vida útil para as edificações. São duas áreas focos que eu trabalho. Legal. Hoje a conversa vai ser sobre PPCI, até porque a gente teve agora, semana passada, em Porto Alegre, uma tragédia, mais uma no nosso estado aí, de incêndio. Mas vamos começar do início. O que é o tal do PPCI? Vamos lá, vamos desmitificar um pouquinho, né? O PPCI é o Plano de Prevenção contra Incêndio, né? Ele existe desde sempre, ele só está sendo cobrado desde a Lei Kiss, né? Sim. De uma forma diferente, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Aqui em Porto Alegre, eu vou usar um exemplo específico, antes de acontecer o incidente da Kiss e gerar-se, então, a Lei Kiss, nós tínhamos uma lei complementar do ano de 98, aqui especificamente, que basicamente exigia das edificações o LPCI, né? Esse LPCI era um laudo, né, de prevenção contra incêndio, que não tinha todas essas rigorosidades no sentido de fiscalização. A gente tinha uma lei única, a qual dizia se a edificação precisava de extintor, precisava de plaquinha, precisava de curso de brigadistas. A gente preenchia um laudo específico, uma planilha, e entregava para a prefeitura juntamente com o restante dos projetos, né? A fiscalização, ela ficava, na realidade, a par da prefeitura, era uma obrigação legal da prefeitura, onde a corporação, ela poderia vir a fazer suas fiscalizações, mas não tinha tanta obrigatoriedade de fiscalização como hoje em dia. Mas ele já era obrigatório. A partir da Lei Kiss é que a gente começou a ter uma rigorosidade acentuada na legislação, né? Então, a partir da Lei Kiss é que a gente começou a ter essa corresponsabilidade com síndicos, com proprietários de empreendimentos, né? Quais são as edificações que a gente precisa se adequar hoje em dia? São poucas as que não precisam, porque são as habitações unifamiliares, ou seja, minha casa, tua casa, se a gente mora em residências. A partir do momento em que a gente vai ter circulação de pessoas lá dentro, a gente precisa ter a prevenção. Aqui a gente abre algumas brechas do tipo de projeto, tipo de cadastro e protocolo dentro da corporação, né? Então, se eu tenho uma casa e na minha garagem, no meu subsolo, eu tenho um comércio, eu tenho uma salinha, um escritório, eu preciso de PPCI para essa sala, não para minha casa especificamente. Certo. Condomínios horizontais, vamos supor, a gente precisa de um PPCI específico, principalmente para suas áreas comuns, salão de festa, se a gente tem central de gás. E edificações multifamiliares ou centros comerciais não tem nem questionamento, né? Então, basicamente, o PPCI, ele sempre existiu. A única questão é que hoje em dia ele está muito mais rigoroso e necessário devido à questão da Lei Kiss e todas essas alterações, né? Sim. Então, assim, não, independente do tamanho, uma residência familiar não precisa, por exemplo? Não precisa. Sendo uma habitação unifamiliar, sim, a gente não precisa. É a partir de multifamiliar, ou certo, seja, mais de uma família, né? Corredores, onde tem acesso, sobrados, enfim, edificações multifamiliares, né? É a partir dali que a gente precisa ter PPCI. Para ocupações residenciais. Comerciais, daí varia tudo a questão de metragem quadrada, por exemplo. Há um tempo atrás, agora mais ou menos 1 ano, 2, a legislação, ela, entre aspas, ficou flexível para protocolos, vamos supor, para edificações até 200 metros quadrados.
Porém, isso não te isenta de ter os itens básicos, né? Que é o extintorzinho, a placa de sinalização, o curso de brigadistas e iluminação de emergência. São os 4 itens básicos que a gente precisa. Na verdade, isso seria bom ter em todos os locais, né? Sim. Tá, e quais são as etapas, assim, porque a gente vê muito, se fala muito na mídia, enfim, de que o protocolo tá lá, mas não tem ainda aprovação, né? Mas isso começa muito antes de qualquer protocolo, né? Tu tem que fazer um estudo do local. Eu digo até antes, quando eu comentei, para desmitificar um pouco, porque a gente vê tanto nossos clientes ou até familiares que têm empreendimentos, que a gente questiona, como é que tá o teu PPCI, como é que tá o PPCI do teu prédio? Guria, já faz uns 2 anos que tá lá e os bombeiros não dão retorno. Isso não existe, tá? Depende muito do profissional, tá? Então, como é que funciona? A gente precisa das plantas baixas da edificação, seja pegando na prefeitura, seja do proprietário, ou a gente fazendo o levantamento do local, né? Com isso, normalmente a gente digitaliza para o software que a gente utiliza, AutoCAD, enfim, independente, né? E a gente faz uma vistoria no local, tá? Tem profissionais que não fazem, mas o mais recomendado é tu fazer uma vistoria no local, porque às vezes a tua planta baixa, ela não corresponde a 100% da tua edificação. Tu faz uma vistoria, tu passa um pente fino na edificação, para que tu possa atualizar essa planta e ela ser fidedigna, é o que tu realmente tem lá no local. A partir disso, tu começa o teu dimensionamento. Então, a partir daí é que tu vai conseguir ter uma ideia do que tu precisa para aquela edificação. E a gente tem que levar em consideração aqui a ocupação do local, então se ela é residencial, comercial, o tipo do comercial, vamos supor, porque a gente trabalha com cargas de incêndio, com riscos, vamos supor. O residencial, ele é um risco baixo, ele é até 300 megajoules por metro quadrado, enfim, que é a tua carga de incêndio, vamos supor, naquele local. Se eu tenho um supermercado, ele já vai de 300 a 1.200, ele é meu risco médio. E acima de 1.200 a gente tem risco alto. Então, normalmente a gente vê em indústrias específicas, o tipo de material que tu produz lá dentro, né? Com isso, a gente leva essas informações para 2 legislações diferentes. Por quê? Quando saiu a Lei KISS, uma coisa muito importante nesses desdobramentos dela foi levar em consideração que as edificações, hoje em dia, dificilmente vão atender na íntegra a legislação que saiu, né? A Lei KISS em si. Então, a gente tem algumas isenções. Por exemplo, edificações até 97, a gente tem alguns tipos de isenções. Por exemplo, eu não preciso colocar hidrante, larguras não precisam se adequar. De 97 a 2013, que é esse trecho em que a gente teve a situação da Boate Kiss, né? A gente tem alguns outros tipos de isenções, né? E a partir de 2013, a gente não tem mais isenções. Então, a edificação, a partir de 2013, ela tem que atender na íntegra, tá? Quando a gente não atende na íntegra, os que têm as suas isenções, a gente pode entrar com inviabilidades técnicas. Então, isso faz tudo parte do teu estudo preliminar, né? Então, seja a tua folha, ou enfim, tu vai avaliando a legislação, vai dimensionando, para depois jogar isso para a planta baixa. A gente joga tudo isso para a planta baixa, com todas as obrigações que a gente tem do sistema dos bombeiros, que hoje em dia ele é totalmente online. Existem alguns projetos que estão em via física ainda, mas hoje em dia, em vigor, está o sistema SOL, né, que é o sistema online da corporação. A gente faz todo o dimensionamento e aí a gente começa o processo de protocolo. Hoje em dia, eu vou dizer que o que eu apanho mais com os meus clientes, na verdade, é mais o protocolo, porque ele está vinculado ao teu GovBR. Então, às vezes, tu pega um síndico que é um pouquinho mais antigo, não tem o sistema, não tem o cadastro, toda essa particularidade, mas a partir daí o teu protocolo ele é todo online. Tu apresenta a metragem quadrada, alturas da edificação, né, a altura que tu vai descer em caso de emergência, todas as características e ocupações e as medidas de prevenção, que são essas 4 que eu comentei antes, e aí a partir da tua ocupação é que tu começa a verificar na legislação se eu preciso de um alarme, se eu preciso de um hidrante, se eu preciso de uma detecção de incêndio, e protocolo. Basicamente, esses são os passo a passos para a gente poder entregar nas mãos do bombeiro e aguardar a primeira análise deles. Isso demora quanto tempo, mais ou menos? Então, como a primeira análise deles é a partir da documentação, ou seja,
se tu preencher o cadastro certo e se teu laudo de inviabilidade está de acordo com o que eles estão exigindo para retomar a segurança, eu diria que hoje em dia, em 15 dias, eu tenho esse primeiro retorno. Se tu tem tudo aprovado, eles já pulam para a parte de análise das tuas plantas baixas. Nisso, depende muito da época do ano também, porque se a gente está com prazos apertados, consequentemente os bombeiros ficam com mais análises, Sim. né? E tudo também depende, enfim, se tu fez o teu protocolo mais rapidinho, conseguiu fazer aquela correção dentro dos teus 30 dias também, mas essa segunda etapa, eu diria que no máximo eu tô tendo retorno hoje em dia em 30 dias, tá? Eu diria que 30 a 60 dias é um tempo suficiente para te entregar um projeto totalmente aprovado por teu cliente. Tá, aí passa para a fase do cliente fazer a execução. Exatamente. Tá, isso tem um prazo também dado pelos bombeiros. Exatamente. A partir da Lei 15 e todos esses desdobramentos, a gente já teve uma troca de prazo imensa. Sim. 2020, 2021, daí pandemia, enfim, todas aquelas alterações. E o nosso prazo máximo era o final do ano passado, que era 27 de dezembro de 2023. Dia 28 de dezembro saiu uma atualização do decreto, onde passou para esse ano, final de 2024, o prazo para te protocolar e aprovar o teu projeto, e 2026 para te estar com todas as tuas obras executadas. Aqui a gente entra com, vou dizer, numa questão bem específica que é, normalmente condomínios, sindicância, que é, eles aumentaram o prazo, então deixa lá depois. Final do ano a gente conversa, chega dezembro, vem uma correria de gente, assim, desesperada porque quer para ontem. E o processo do PPCI, ele é demorado, é um estudo, cada edificação é uma edificação, tu não vai jogar lá na planta baixa a mesma coisa, né? Sim. Então, eu diria que, assim, o maior problema que a gente enfrenta hoje é a irregularidade dos prazos, é o pessoal que, infelizmente, não presta atenção nisso, né? Não dá importância para isso. E também eu diria que os projetos aprovados dentro do prazo, vamos supor, esse ano 2024... Eu, particularmente, não indico para nenhum cliente meu executar só lá para 2026, porque tu já tem um projeto em mãos. É tu montar um cronograma, prioridades. Fica até mais barato, né? Fazendo até lá, né? Sem sombra de dúvidas, porque hoje em dia, acho que a gente sabe que dentro de um condomínio o problema é o financeiro, né? Sim. Tu tem um valor X e, enfim, todas as questões de inadimplência e etc. Começando pelos itens básicos, o extintorzinho, a plaquinha, o curso de brigadistas, assim, não é tão caro, né? E Sim. são os itens importantes para aquele momento. O restante, montar um cronograma, né? Tá, então só para recapitular e para o pessoal aí poder prestar atenção nisso, né? Até o final de 2024, todas as edificações de Porto Alegre tem que estar com o projeto aprovado. Isso mesmo. E até o final de 2026 tem que estar executado, Exato. Pronto para vistoria ou talvez já vistoriado, né? Exato, já vistoriado. 2026, final de dezembro, é alvará liberado. Certo. Tá. E hoje... esse prazo, tu falou que ele foi aumentando, mas já tem muitos prédios com alvará. Prédios Sim. antigos, que eu digo os novos, já tem que sair com alvará, né? Senão Exato. Não libera o habite. Né? Exatamente. Mas os mais antigos já tem bastante gente que já fez, tá tudo ok. Sim, eu vou te dizer que do meu contato com os meus clientes, desde que também eu vim para Porto Alegre, inúmeros condomínios estão regularizados, inúmeros síndicos estão com a noção da responsabilidade que cai sobre eles. Isso é uma coisa Sim. muito importante de lembrar que quando a gente faz um projeto ou não fazer um projeto, a responsabilidade é total de quem está responsável pela edificação, né? Mas eu diria que, infelizmente, Gustavo, tem muito condomínio que não está adequado, é muito condomínio mesmo. E eu vou te dizer que não só condomínio, mas empreendimento a gente teve a Kiss, que foi uma casa de eventos, uma boate que aconteceu a situação, e inúmeras vezes eu já saí com meus amigos, com meu namorado, da gente encontrar ambientes aqui em Porto Alegre com extintor fora da validade, ou tá despressurizado, não tem nem saída, a gente fica se olhando, porque depois que tu começa a trabalhar também Sim. nessa área, tu entra e tu fica meio chato. Tu entra no lugar e tu fica procurando as plaquinhas e etc, né? Então eu vou te dizer que assim, tem muita gente regularizada,
mas tem muita gente a ser regularizado também. Tá. Vamos usar o exemplo de uma casa noturna, tá? Essa, diferente de prédios, tem bem mais coisas a serem feitas, né? Sim. Principalmente essas sinalizações e saídas, né? Sim. Tudo depende também da tua metragem quadrada, porque a gente tem uma limitação, vamos supor, até 750 metros quadrados a gente teria um plano simplificado. Normalmente a gente pode fazer o protocolo todo online, mas em plantas baixas, mas o nosso cliente tem que receber o que ele precisa executar. No caso de ocupações de casas noturnas, enfim, especificamente parecidas com a Boate Kiss, a gente tem a ocupação F6. A ocupação F6 é uma das mais rígidas, consequentemente, né? Sim. A gente não pode ter inviabilidade técnica, a gente tem obrigações e prazos mais apertados, vamos supor. Mas, por exemplo, os itens básicos, que é extintor, plaquinha de sinalização, iluminação e curso de brigadistas, vão estar lá, obrigatoriamente. Aí a gente começa a entrar em itens um pouquinho mais onerosos e mais rígidos. Um alarme de incêndio, uma detecção de incêndio, seja de fumaça ou de temperatura. A gente pode vir, dependendo da metragem quadrada, exigir um sprinkler, que é o chuveiro automático, Sim. né? E nesses casos específicos da ocupação F6 de casa noturna, se a gente tiver esse transpasse de metragem quadrada e for exigidos esses itens, não tem inviabilidade que suporte isso. E me lembra muito uma antiga colega de trabalho minha, numa empresa antiga, que ela disse na época que ela teve uma conversa com a corporação, e era até referente a uma casa noturna aqui de Porto Alegre, era antes da pandemia, que um colega dela, nessa reunião, falou... poxa, mas eu não tô conseguindo aprovar, vocês precisam entender que essa edificação é antiga, e eu tô querendo colocar essa casa noturna... E na época ela até passou para nós o comentário que foi feito da corporação para esse profissional, né? Que, infelizmente, não é a tua ocupação que tem que se adequar ao local. A tua edificação que tem que respeitar as tuas medidas de prevenção. Então, se tu tá querendo abrir uma casa noturna, que é um dos mais rígidos, acumula muitas pessoas nesse local, e tu não consegue atender a legislação na íntegra, então tu está no lugar errado. Precisa estar num lugar que passe segurança para as pessoas. Sim. Uma das coisas, dos passos mais importantes é o treinamento, né? E a gente vê nos condomínios que é uma briga para tu convencer as pessoas a fazer e convencer as pessoas da importância, né? Sim. Mas... tem que ter, né? Tem que ter. A gente tem um cálculo específico também para saber a quantidade de brigadistas que precisa, né? Então depende da ocupação também e do risco de incêndio. Mas vou te dizer que todos os meus clientes ou conhecidos, até mesmo no prédio que eu moro, a gente fez o curso, eu acho que no ano retrasado, se eu não me engano, e nós precisávamos de 10 pessoas. Foi um parto, foi muito difícil. O pessoal não quer fazer. Porque é 4, 5 horas. Tem cursos até que são mais longos por conta do risco da edificação. Porque o pessoal vai lá, vai passar um slide, a gente vai ter que ficar vendo. Tem a sua parte um pouquinho mais, como é que eu posso dizer assim, mais pesada, um pouco difícil às vezes de prestar atenção. Mas eu vou dizer que eu já trabalhava há muito tempo com o PPCI e eu não tinha feito curso de brigadista ainda. E quando eu fui fazer, eu fiquei apavorada em pensar que podia acontecer aquelas coisas e eu não sabia o que fazer. Então, é difícil, às vezes é difícil tu conseguir... Tem condomínios que tu precisa de 30, 60 pessoas, porque são condomínios gigantescos. E tu precisa, não tem como tu reduzir, tu precisa daquelas pessoas, né, para auxiliar. Eles são importantes, porque... O PPCI, na realidade, não é que ele vai ser a solução para tudo, ele vai te garantir uma segurança, né? Para que posteriormente, caso o incêndio aumente as proporções, vocês tenham saído da edificação e a corporação possa fazer o restante. Então, tanto o PPCI com a soma de curso de brigadistas é para trazer a segurança para as pessoas, né?
É que, na verdade, se fala em PPCI, parece que o PPCI não vai deixar que aconteça o incêndio, mas não é isso, né? Na verdade, é para resolver as coisas no caso de um sinistro, né? Exato, exatamente. Eu vejo muitas vezes, às vezes a gente vai numa edificação para fazer X trabalho e a gente começa a olhar as coisas de PPCI, daí tu questiona, como é que tá teu PPCI aqui? E aí a pessoa responde, não, tá tudo certo, eu tô com o extintor lá. Tá, mas espera aí, PPCI não é só extintor, não é só placa, não é tu ter uma iluminaçãozinha de emergência, é tu ter toda a burocracia por trás disso e tu saber utilizar também o que tu tem lá dentro, né? Então, o PPCI não vai ser a garantia de que não vai ter incêndio no teu condomínio. Muito pelo contrário, mas ele é a garantia de uma segurança, né? O extintor para prevenir um princípio de incêndio, enfim, questões pequenas, às vezes, para o bombeiro poder entrar. Por que o extintor está na entrada da edificação, tá a 5 metros da entrada? É para ele poder entrar, fazer o salvamento, poder cessar o fogo baixo ali no início, para poder buscar o restante das pessoas, pensando num caso mais crítico, Sim. né? Então, o PPCI não vai evitar, mas ele vai te proteger caso ele aconteça, né? Tá. Voltando... a gente falou agora há pouco de edificações mais antigas e tudo mais. Isso, 2017, que não tem nenhuma... 2013, que a gente não pode ter mais nenhuma inviabilidade técnica. Tá. Mas tu não falou em 2017, novas... 97, são 97, Isso tá, aí. desculpa. Então, falando desses prédios mais antigos, tá? Uhum. Tu pega aí edifícios construídos nos anos 60, 70, na escada não passa duas pessoas uma do lado da outra, né? Exato. Isso está dentro dessa tolerância, esse tipo de coisa? Isso, porque o que a gente tem normalmente em condomínios mais antigos? As larguras não atendem, degrau em leque, que é um item que a gente não pode mais na legislação, né? Aquele degrau todo torto, né? Sim. Porque a gente não consegue posicionar o pé em toda a sua largura para ter evasão. Mas aí a gente entra com as inviabilidades técnicas, ou seja, eu preciso montar um laudo específico para a corporação, apresentar qual é a minha inviabilidade técnica, provar para a corporação por que eu não posso fazer essa alteração e que essa alteração ela não é só de custo, uma inviabilidade de custo para a edificação, e eu preciso propor medidas compensatórias, eu preciso retomar a segurança do local. Então, por exemplo, a minha largura da escada ela não tem 1,10 m, que é o mínimo, mas ela tem 1,8 m, porque às vezes o teu revestimento come um pouco da largura. É uma inviabilidade técnica, mas a minha medida compensatória, vamos supor, vai ser aumentar a sinalização, uma antiderrapante com linha fotoluminescente para ter aquela melhor visualização em caso de sinistro. Então, a gente vai trabalhando para recompor a segurança do local, para a gente também não passar para a edificação obras onerosas também, e obras que não são possíveis de serem executadas, né? Às vezes eu preciso de uma porta de 2 metros, e aí eu peço para o síndico sair abrindo um monte de vão. Não pode, eu preciso levar em consideração também a segurança estrutural do local, né? Sim. E vamos lá, fizemos todos esses processos, saiu o alvará. Show. Ele é para sempre? Não. Não. 5 anos tu precisa renovar para edificações residenciais, risco baixo. Essa semana até eu liberei um alvará de F6, que é de casa noturna, 2 anos. Daqui 2 anos tu precisa renovar ele. E esse renovar, se a legislação se manter a mesma, é pedir uma revistoria da corporação, pagar a taxa de revistoria, aí não precisa dos 5 anos, a tua manutenção dos teus itens é anual, o teu extintor é todo ano fazer a recarga, as tuas mangueiras do hidrante é todo ano fazer o teste delas, para ver se elas estão estanques, né? Iluminação de emergência funcionando sempre, para que residencial e risco baixo, 5 anos a gente renova o alvará. Risco médio, risco alto, 2 em 2 anos, dependendo da ocupação, a gente renovando. Então, manutenção sempre e essas datas específicas para, infelizmente, ter a burocracia de novo, né? Certo. Nesse caso que teve na semana passada, se criou uma discussão de responsabilidade do PPCI, né? Sim. Prefeitura, bombeiros, na verdade, explica isso pra gente, como é que é? Então, isso é bem difícil. Eu diria que é uma responsabilidade geral,
porque eu acho que eu não vou tirar a culpa de fiscalizações ou etc, até de documentações recebidas pela prefeitura, toda essa questão. Mas, acima de tudo, é a responsabilidade do proprietário lá. Sim, sem dúvida. Ele tem que saber que ele tá com pessoas lá dentro, ele precisa garantir a segurança delas e dele mesmo, né, de ficar lá dentro. Então, eu diria que, nesse caso específico, até que nem a gente comentou antes dessa notícia que eu tinha visto sobre a edificação precisava de X e Y medidas de prevenção. Eu diria que os básicos ali, dependendo do que aconteceu lá, poderia ter auxiliado as pessoas a terem feito uma correta evasão, enfim, prevenir essas vidas, né? Então, eu diria que a responsabilidade ali faltou, sem dúvidas, né? E é um risco que, infelizmente, a gente está correndo a todo momento. Quando se criou a Lei Kiss, acreditou-se fielmente na época de que não, a gente teve esse incidente, muitas vidas foram perdidas, isso nunca mais vai acontecer. Mas não é bem assim, né? Infelizmente, responsabilidade a gente encontra em todo lugar, né? Sim, mas do PPCI específico, vamos lá, o último carimbo é dos bombeiros. O último carimbo é dos bombeiros, porque ele vai fazer a vistoria e ele vai exigir que a tua edificação esteja conforme o projeto aprovado. Então, a partir do momento que eles fazem a vistoria, quando tu chama a vistoria e paga a taxa para eles agendam, fazem essa inspeção e precisa estar tudo de acordo com o teu projeto. Se alguma coisa não estiver de acordo, eles notificam para que tu tenha 30 dias para corrigir, pagar uma nova taxa, chamar a vistoria e liberar o teu alvará. No final, sim, é o carimbo dos bombeiros, mas algo muito importante também para chamar atenção aqui, Gustavo, é que quando eu comentei antes daquela limitação de área de 750 metros quadrados do PPCI simplificado, aqui a gente tem a questão do PSPCI, né, que é o Projeto Simplificado de Prevenção. Acredito que a pousada, enfim, esse local específico não se enquadrava 100% ali, mas a gente abre um espaço de muito risco, que são edificações que podem entrar no simplificado. O cadastro é um cadastro simples, online, e não demanda de uma vistoria dos bombeiros para dar um alvará. Os bombeiros vão verificar, às vezes eles até olham pela internet para ver se a edificação existe também, né, para liberar esse alvará, mas a responsabilidade às vezes é só do proprietário ou do proprietário e o responsável técnico que ele contratou. Então, ali, o bombeiro, ele tá colocando a responsabilidade na gente, a corporação tá colocando a responsabilidade na gente de que aquilo esteja correto conforme a legislação, tanto o proprietário quanto o engenheiro ou o arquiteto. Não teve a vistoria dele. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma corresponsabilidade, eu diria, né? E para as edificações novas, a gente falou antes, precisa pro habite, né, para poder começar a ser ocupada, já tem que estar feito a vistoria pelos bombeiros, né? Exatamente. Então, normalmente tu vê edificações que já estão sendo habitadas, né? Já tem as pessoas indo morar, porém, para te ter o habite, ter toda a questão de financiamentos, etc., para ter essa documentação, tu vai precisar do alvará dos bombeiros. Ali, a gente acaba até dando de encontro com algumas legislações municipais, não só aqui, mas de outros locais, que às vezes eu construo um pavilhão. E para esse pavilhão eu vou precisar do meu habite para poder alugar para o meu cliente, porque o meu cliente precisa disso para abrir CNPJ, para alvará de localização. Só que, às vezes eu preciso de tudo isso e eu não sei ainda quem vai alugar o meu pavilhão. E não existe ainda uma possibilidade na corporação de eu fazer um projeto sem ocupação específica. Eu preciso colocar uma ocupação, seja risco baixo, ou seja médio ou alto, para fazer o dimensionamento e para liberar esse alvará. E muitas vezes essa ocupação não tem nada a ver com o que vai ser, com o que vai ser. E aí tu precisa de um projeto novo. Então tu acaba gastando 2 vezes, 3 vezes, dependendo da ocupação. Isso acontece muito em condomínio comercial. Eu tenho uma torre residencial e lá embaixo agora eu tenho um supermercado. Mas daqui 1 ano vem um restaurante. Opa, mudou totalmente. Se eu não tenho um isolamento de risco, que é outra questão, né? Que a gente consiga separar o prédio X da ocupação Y, né? Então, tu acaba obrigando a edificação a ter que fazer um novo projeto para se adequar. Essa divisão que eu ia te perguntar agora, no caso de um prédio
comercial ou residencial, enfim, que tem uma loja embaixo, são 2 PPCIs diferentes. Então, depende. Tudo vai depender. Se ele é um prédio bem antigo, normalmente os prédios antigos ele não tem o isolamento de risco. O que é esse isolamento de risco? Tu vai ter também compartimentação horizontal e vertical, onde o incêndio é a garantia de que o incêndio, se ele estiver acontecendo na ocupação X, ele não vai passar para Y. Certo. Esse seria o isolamento de risco. Então, às vezes, tu demanda de distanciamento entre aberturas, espessura de laje, o tipo da tua construção, do teu concreto, quanto tempo de fogo ele atende, se tu tem marquises, se tu tem um recuo da edificação. Tudo isso são pré-requisitos para a gente fazer esse isolamento de risco. Então, a gente entra... Vou pegar o exemplo do centro histórico. A gente pega 1 milhão de edificações que tem aqui que a gente não consegue isolar esse risco. Então, a gente acaba pegando o risco maior, que às vezes está lá naquela sala comercial, e joga para cima, né? Então, essa é a dificuldade de tu conseguir isolar. Porque, por exemplo, já vi vários casos em que o pessoal comenta, não, mas eu tenho esse distanciamento da minha porta, eu tenho da minha janela, eu tenho todas essas larguras. Porém, a gente tem fiação elétrica de todas as 2 ocupações passando no mesmo lugar, tubulação hidráulica, enfim, é um condomínio único. Sim. Se a gente consegue isolar, que é o que as edificações novas hoje estão fazendo, daí sim, são 2 projetos diferentes. Se não é o mesmo. Aí já arruma uma briga boa do proprietário da loja com o proprietário dos apartamentos, o tempo inteiro. Porque vai ter que ser feito um PPCI mais completo por causa da loja, né? Sim, exato. E isso ainda vai mudar, por exemplo, uma loja que é alugada a cada diferente tipo de locação, né? Exatamente, exato. Já vi vários casos de, por exemplo, chega o síndico e fala, mas lá no térreo não tem nada a ver com o condomínio. Não, eu sei que não tem nada a ver com vocês, mas é um projeto único. Mas então eu vou passar esse custo lá para a sala. Tudo bem, não existe um lugar onde eu possa dizer para o cliente, ou enfim, isso é responsabilidade do fulano de pagar. Não, é um projeto único e infelizmente não tem muito o que fazer, né? Sim. É um negócio bem complexo, né? Sim, sem dúvidas. E ainda... No caso de condomínios, que tu vai pegar diferentes pessoas e bastante número de pessoas, cada um com as suas opiniões, com as suas reivindicações, né? Sem dúvidas. Acho que a gente escuta muito também que é aquele medo do síndico que investe, o condomínio que investe, libera tudo certinho, a gente entrega o alvará e ele diz, mas daqui 5 anos eu não preciso mudar nada, né? Eu vou só renovar. E aí tu diz, sim, é para ser. Só que, querendo ou não, a gente está em constante movimento. A gente, infelizmente, tem constante incidentes que acontecem. E isso movimenta a equipe técnica que está aí no meio das legislações, claro, né? Semana passada mesmo, eu recebi num grupo de profissionais aqui de Porto Alegre, que tem um grupo de colegas que reunidos estão pedindo uma alteração, uma atualização de legislação. Ou seja, isso está em constante movimento. E eu digo assim, que não é para prejudicar os condomínios, muito pelo contrário, às vezes aumenta a segurança, tentar reduzir algum custo, enfim. Então a gente não pode prometer que isso não vai nunca mais mudar e que vai ser teu alvará para sempre, né? A gente pode prometer que até o momento é essa lei que a gente tem. Daqui 1 ano, veremos. Sim. Não, e acredito que às vezes as pessoas veem como mais burocracia, veem como mais problema, mas na verdade as mudanças são todas para trazer mais segurança para as pessoas, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a perfeita, assim, diferença que eu percebi quando eu comecei a estagiar com o PPCI na primeira empresa que eu comecei a trabalhar, ela era aqui de Porto Alegre, mas eu trabalhava na Serra. E eu já via uma diferença bem gritante das duas corporações analisando. Acontece muito disso. A gente tem uma lei única que fica meio que a critério da tua interpretação, juntamente com a análise do analista, que é o bombeiro que está lá, e a gente vai se moldando conforme o que a gente vai recebendo, porque, acima de tudo, o que eu sempre tento deixar claro para os meus clientes e para os meus colegas, a gente vê muito colega que fala, porque o bombeiro tá demorando, olha o que o bombeiro exigiu de mim. Não é o que o bombeiro exigiu de ti, é o que a legislação exigiu de ti para tentar garantir maior segurança depois dos incidentes que a gente teve. Então, não é uma questão de
culpabilizar quem está fazendo você gastar mais na tua edificação, né? É uma segurança, e eu acho que já ouvi muito de entregar, às vezes, um simplificado e dizer, o senhor precisa fazer essas obras aqui. Não vou fazer. Ninguém nunca vai vir aqui vistoriar. E isso é uma questão que a gente tem, porque a gente mora, pelo menos aqui em Porto Alegre, uma cidade grande. São muitos habitantes, são muitos empreendimentos. A corporação tem uma limitação X de pessoas para fiscalizar, para analisar, para toda essa questão. Então, confia-se, na verdade, que tu vai ter a responsabilidade para fazer, porque pode ser que sim, demore muito para a corporação descobrir que tu não tá regular. Sim. Mas quando descobrir, assim, dá graças a Deus que descobriu e tu vai ter uma multa, e não que tu vai ter um incêndio na tua casa no local, né, para ser descoberto. Sim. E do qual tu é responsável legalmente, né? Exatamente. Isso é bom sempre frisar, né? Sim. Mas é isso, nosso tempo está chegando no fim. Agradeço a tua presença. Se quiser deixar um recado final aí. Bom, primeiramente, acho que eu vou agradecer, Gustavo. Foi a primeira vez que eu participei de algo assim, então foi bem interessante. Acho que não só pelo incidente que aconteceu na semana passada aqui em Porto Alegre, mas eu acho que de forma geral, eu sempre acho engraçado que os meus amigos, eles dão risada quando saem comigo, porque eu sou um pouco chata com isso, mas é porque eu acho que todos nós que trabalhamos na prevenção contra incêndio, gostaríamos que todos tivessem a visão que a gente tem da segurança que tu tá tentando passar para essa edificação e às vezes até o carinho que tu tem enquanto tu projeta. Então eu acho que o recado seria basicamente para as pessoas levarem mais em consideração, respeitarem todo o significado da prevenção contra incêndio, principalmente para o nosso estado, né? Que essa lei, ela se iniciou especificamente por conta de um incidente tão sério, né? Tá certo. Show. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima.